Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Na nossa caminhada para Deus, na nossa caminhada cristã, essa nossa tentativa de nos identificarmos com a pessoa de Jesus, sempre traremos as marcas do pecado, que fragilizam as nossas virtudes, Que fragilizam os nossos desejos, aqueles rompantes humanos que muitas vezes não queríamos ter, aquelas atitudes que nós gostaríamos de uma vez por todas, debelar da nossa alma. Até o fim das nossas vidas, até o momento da nossa agonia, nós estaremos lutando contra o nosso eu para chegarmos à santidade que Deus quer. Muito embora Deus seja o autor de toda a santidade, cabe a nós nos esforçarmos para praticarmos seus mandamentos, sua palavra. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. E uma das coisas que nós devemos ter muito cuidado é alimentar continuamente a piedade, porque a piedade é o alerta para nós não entrarmos em pecado. A piedade é o alerta para a nossa vida de constante oração, de contemplação, de busca de Deus. Todas as pessoas que caem na fé ou abandonam a fé, elas começaram por perder a piedade. E o que é a piedade? Além de uma moção do Espírito Santo, é aquele gosto favorável para as coisas de Deus, é aquele sentimento de alegria com o que é de Deus, é aquela sintonia com o sagrado, sem forçar o nosso eu, sem forçar o nosso intelecto, sem forçar o nosso emocional. A piedade é aquele sentimento bom que nos acompanha em uma Santa Missa, em um retiro, em uma reciclagem, na leitura de um livro, na festa litúrgica de um santo, no momento celebrativo da igreja, como Natal ou Páscoa. A piedade é aquele sentimento que nos une a Deus e que por uns instantes tira de nós os efeitos do pecado. Então nós devemos sempre alimentar a piedade. E um modo de alimentar a piedade é a leitura espiritual. A leitura espiritual está presente na vida dos santos como a base, o estímulo da esperança deles. Nós não vamos encontrar nenhum santo que descuidou disso. Todos eles, mesmo aqueles que não tinham instrução suficiente, como Santa Catarina de Sena, se dedicavam à leitura espiritual ouvindo-a. Porque a leitura espiritual é uma verdadeira arma contra a aridez, contra a baixa estima espiritual, contra justamente a morte da piedade em nós. A escolha do livro, o teor da leitura, tem a ver com o grau que nós temos de comunhão com Deus. Mas a leitura espiritual, ela é insubstituível. Em primeiro lugar, a palavra de Deus por excelência, o Novo Testamento. Depois a imitação de Cristo. Por fim, aquela leitura que alimenta o nosso coração, aquele santo, aquela santa, aquele autor que nos fala de Deus. A leitura espiritual, ela não é um livro teológico, não é um livro de análise teológica ou exegética dos dogmas da fé. Precisa ser um livro de espiritualidade, que nos estimule ao momento que a leitura espiritual propõe. Uma coisa é o momento da leitura de estudo, de formação. Outra coisa é a leitura espiritual, que é assim um gozo espiritual da alma. Quando nós tomamos um livro para fazermos a leitura espiritual, nós estamos rezando. É o nosso momento de oração. É o nosso momento de crescermos no amor de Deus. Daí essa agradável obrigação de durante o dia termos um momento para a leitura espiritual. Se por força do trabalho, da convivência com as pessoas, do ambiente familiar, não nos é possível fazer leitura espiritual todos os dias, e hoje isso é muito comum na vida dos cristãos, dos católicos, nós devemos procurar ao menos 3 vezes por semana, ou mesmo no fim de semana, reservar 1 hora para a leitura espiritual. Porque a leitura espiritual, ela nos põe no avivamento do espírito. Ela estimula a nossa piedade, ela estimula a nossa caridade. Ela nos dá sinais de que nós estamos bem com o Senhor. Quando a gente sente repugnância por algum livro espiritual, já é um sinal que nós estamos na aridez. E se essa repugnância cresce,
nós já estamos verdadeiramente afastados da graça. Tem pessoas que eu atendo para aconselhamento e elas dizem: irmão, eu estou vivendo um momento que eu não suporto ver nenhum livro espiritual, nenhum livro religioso, nem a própria Bíblia. Eu tenho a minha biblioteca pessoal, a comunidade tem uma biblioteca, mas eu não consigo ir na biblioteca. Eu não consigo pegar um livro. Até se o pastor, se a pastora, o formador, a formadora manda ler alguma coisa, eu tenho verdadeira rejeição. Esta pessoa possivelmente já está na tibieza, porque lhe falta exatamente o estímulo para a leitura espiritual. Ela se cansou das coisas sagradas, ela se enfastiou do sagrado. Então, para que isso não aconteça, é preciso alimentar a plantinha, não é? Como diz Santa Clara, da nossa vida espiritual todos os dias. Para nós consagrados, talvez seja mais fácil isso, porque isso está na ordem do dia, não é? Uma pessoa consagrada precisa ter na sua ordem do dia a oração, a liturgia das horas, a Santa Missa e a leitura espiritual. Para alguém de grupo, para alguém de pastorais, para alguém de ministérios, talvez seja um pouco mais difícil. Mas para nós consagrados, é quase que um apelo divino, não é? Para nós termos aquele momento de leitura espiritual que é o nosso alimento diário. Claro, a Sagrada Escritura por excelência, mas também a vida dos santos, seus escritos, um livro piedoso de um autor bom, de um autor, digamos assim, em unidade com o pensamento da Sagrada Doutrina da fé, um autor que nos inspire, que nos estimule. Porque também existem alguns autores que começam muito bem o livro, mas do meio para o fim as coisas não estão muito bem na ordem dos pensamentos. Então escolher de preferência os escritos dos santos, a imitação de Cristo, a intimidade divina. Ter um santo ou uma santa que patrocine a nossa vida espiritual e ler os seus escritos, crescer no conhecimento da doutrina dos santos. Para nós que vivemos a espiritualidade do Carmelo, a leitura espiritual para nós basicamente é Santa Teresa, São João da Cruz, hoje Elizabeth da Trindade, que nós estamos celebrando hoje, Santa Teresinha, não é? E todos os santos que constituem a espiritualidade do Carmelo. Há tanta coisa para ler, há tanta coisa para meditar, há tanta coisa para verificar. E junto a esses livros da espiritualidade carmelitana, nós lemos também outros escritos de santos, de fundadores de comunidade, fundadores de congregação. Agora mesmo eu estou fazendo um estudo sobre a vida mística da bem-aventurada Rosa Gatorno, das filhas de Santana. Meu Deus, quanto sofreu, quanto padeceu misticamente, como viveu intensamente o mistério de Cristo para fundar as filhas de Santana. Então, essas coisas estimulam, alimentam a piedade, fazem com que a gente avance para as águas mais profundas, como disse Jesus. Mas sem leitura espiritual, fica muito difícil. Sem a leitura que estimula a piedade, fica muito difícil a caminhada. Até mesmo a leitura da Sagrada Escritura vira como que um peso. Mas se ao lado tem a leitura espiritual, a leitura da Palavra de Deus é um complemento admirável para que nós permaneçamos na graça. Não está fácil, irmãos. O mundo tem dado muitas oportunidades de pessoas se afastarem do Senhor. O que eu tenho encontrado de irmãos de caminhada, que têm me dito que se afastaram, que já não são mais das comunidades que antes pertenciam, e eu lhes pergunto o que houve, e a resposta é quase que unanimidade. Eu me cansei desta vida. Então se cansou de Jesus, se cansou da graça, se cansou do Espírito, se cansou de Maria, se cansou do próprio Deus, porque a nossa vida não é outra coisa a não ser a sociedade com todos eles, a convivência com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. O que será o meu amanhã? O que eu estiver produzindo hoje com Deus. Então a gente fica muito triste, porque outrora encontrávamos em encontros, em retiros, pessoas tão fervorosas, mas há um diagnóstico, procuremos ver. Começou a decair na vida de fidelidade voluntária a Deus. Essa vida de fidelidade é diária. Então todos os dias eu preciso que o Espírito Santo me batize. Todos os dias eu preciso dizer: Espírito Santo, batiza-me em ti, por ti. Espírito Santo, espalha em mim teus dons.
Espírito Santo me estimula para a graça. Espírito Santo me adverte. Espírito Santo abre meus olhos. Espírito Santo aquece o meu coração. Não apagues a fogueira que acendeste no meu batismo. Então, todos os dias eu preciso disso. E o meio pelo qual vou manter isso é a leitura espiritual. Dedicar uma meia hora, uma hora, dependendo do tempo de cada um, vai ajudar a vivermos a nossa vida cristã, a nossa vida consagrada. E outra coisa, nós temos que estimular sempre os outros irmãos, emprestar livros para os irmãos, perguntar se eles conhecem tal livro, também indagar do formador, que tipo de leitura podem ter, pedir orientação dos formadores, dos pastores, para que a gente sempre tenha esse alimento tão saudável que é a leitura espiritual em nossas vidas. E ao lado da leitura espiritual, a meditação, não é? Depois que eu guardo o livro, eu paro um pouco para meditar no que li. Eu paro um pouco para introduzir em minha alma o que li. Eu paro um pouco para, digamos assim, saborear aquela leitura. As marcas que aquilo deixou em minha alma. As ressonâncias, né? As consequências espirituais daquele texto, daquela leitura. Então, depois da leitura espiritual, vem a meditação, que ajuda a gente a ficar realmente munido de forças para prosseguir a nossa caminhada. Que Deus abençoe. Estamos aqui. Amanhã eu terei um tempo para falar sobre as moradas de Santa Teresa d'Ávila, com muito prazer. Rezem por mim, que eu rezo por vocês. Comunhão de orações e de unidade. Hoje é festa de Santa Elizabeth da Trindade, a mais nova santa do Carmelo, a santa da solidão, do silêncio e da intimidade com a Santíssima Trindade. Deus os abençoe.